Fala, meu povo, Douglas Rainho aqui e trazendo uma polêmica no vlog do dia de hoje. Nós vamos falar sobre os malandros, essa confusão, Zé Pilintra, Maria Padilha, Exu e afins. Isso se dá muito pela questão do que aconteceu esses dias, que eu até citei lá no TikTok, né, que acabou tendo uma confluência de pessoas vindo me atacar. Mas tudo bem, isso aí faz parte. Um ouvinte perguntou, né, pra mim assim, tinha mandado uma mensagem, um seguidor lá no TikTok, falando assim: eu falei pra Dona Maria Navalha que ela era um Exu, uma pombagira, e ela me deu um esporro porque ela disse que ela era uma malandra. E eu falei: olha, essa pombogira, essa Maria Navalha está muito desinformada. Ou melhor, a médium está desinformada. Ou seja, querendo dizer que a médium passou à frente com informações que tinha na cabeça dela para falar isso aí. Porque a Maria Padilha, desculpa, a Maria Navalha jamais falaria isso, porque ela entende o status que ela está. E aí apareceram várias mensagens falando que eu estava desinformado, que os Exus e afins deles não chamam de Exus, né? Os Zé Pilintras deles, as Maria Padilhas deles falam que eles são malandros e que não sei o que, não sei o que lá. E vamos desmistificar isso de uma vez por todas. Eu vou explicar isso aqui mais didaticamente possível, então o vlog vai ficar um pouco maior do que de costume, tá? Mas eu vou tentar esmiuçar isso aqui de uma forma bem didática, bem beabá para vocês. Eu acho que existe uma confusão muito grande quando as pessoas envolvem a paixão que elas têm pelas entidades e coisas que elas viram pela internet por aí para fundamentar alguma coisa. Então, quando você vai fazer um estudo de religiosidade, você também faz um estudo histórico sobre a religião, sobre as entidades e sobre as manifestações. O que eu digo não é feito através de vozes da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça, nem fonte Arial 12, ou seja, tem fundamentação, a gente procura trazer na tradição, experiência e afins. Não sei se vocês sabem, eu venho de uma família espiritualista, eu vivo na macumbaria desde do meu nascimento, até antes, né? Porque eu fui praticamente concebido dentro do terreiro. Tenho manifestações mediúnicas desde bebê, manifestações físicas, de clareaudiência e, bom, enfim, não é carteirada, é só para vocês terem uma contextualização que eu fico envolvido neste mundo desde cedo. Hoje sou dirigente lá da tenda espírita de Umbanda Chão de Jorge, mas tenho uma experiência longa aí já com a espiritualidade. E além disso tudo, gente, eu estudo muito. Muito, muito, muito mesmo. Porque é importante a gente estudar as nossas bases históricas para ter uma compreensão também da religião. Porque a religião é história. Quando a gente começa a entender sobre os processos históricos, nós vamos ter essa confusão magnífica. Todo mundo fala assim, malandro é malandro e Exu é Exu. Não, malandro não pode ser de esquerda, malandro é de direita. Só que a própria figura do malandro, ela já é imperiosa, mostrando que ele é de esquerda. Tá? Quando nós falamos de direita, de esquerda, nós estamos falando sobre espíritos evoluídos moralmente ou não. Os espíritos de esquerda, eles têm uma evolução moral um pouco menos avançada do que os espíritos da direita. Quando a gente fala de caboclo e preto velho, o caboclo e preto velho está lá em cima, está muito alto na hierarquia de evolução moral. No caso de baianos, boiadeiros, alguns marinheiros, eles estão muito mais próximos da gente, mas ainda com as suas missões mais recuperadas. Ainda são necessárias algumas encarnações para eles voltarem, para eles se adaptarem, para eles melhorarem, mas eles já têm uma noção maior da lei divina, do espectro amplo da vida. Então eles conseguem trabalhar da direita de uma forma um pouco mais abrangente. Já os Exus, e aí eu enquadro os malandros também, eles não têm essa ideia ainda, eles ainda estão presos a paixões inferiores, presos a personalismo, a personificação e etc e tal. Isso se dá muito pelas questões que eles têm que lidar da própria existência deles. Então Exus e Pombagiras provavelmente vão passar por encarnações como humanos, sim. Lembrando que os nomes que a gente vê aí, Tranca-Ruas, Maria Padilha, etc., são cargos, na verdade, né? São nomes simbólicos de cargos que eles estão ocupando e não exatamente o nome do original, daquele que criou a linhagem, daquele que sustentou a linhagem. E aí a gente começa com esse entendimento. Os malandros, eles têm a vida boêmia. E quando a gente estuda Quimbanda, na Quimbanda nós vamos perceber que existe um lugarzinho lá. Antes disso, deixa eu explicar o negócio da Quimbanda. A Quimbanda, ela tem uma formatação um pouquinho diferente da Umbanda. Apesar das falanges que existem, ela ainda tem as questões dos povos ou dos reinos que existem dentro da Quimbanda.
Então nós temos vários tipos de reino lá, reino das estradas, reino da lomba, reino da campa, reino do mar, e temos o reino da lira. Dentro do reino da lira, nós vamos encontrar as pessoas que trabalhavam em bordéis, as pessoas que trabalhavam com música, com teatro, com a vida noturna, algumas prostitutas, e também vamos encontrar os malandros, que são os boêmios, são aqueles que vivenciavam a boemia. Então, se o Exu Pilintra, né, o Exu Zé Pilintra ou Zé Pilintra, ele era um boêmio, aonde ele está? Ele está dentro do reino da lira. É óbvio isso. Isso é óbvio. Só que há uma confusão maior ainda quando a gente fala sobre malandros e Exus, é a confusão do Zé Pilintra, porque existem dois Zé Pilintras, não é um só, existem dois. E o Zé Pilintra é uma alcunha, não é um nome, tá? É um apelido. O primeiro Zé Pilintra que a gente tem notícia que existe de fato é o Zé Pilintra do Catimbó, o Zé Pilintra catimbozeiro. E o nome dele, ele existiu realmente. Algumas pessoas falam que ele até nasceu próximo à cidade de Exu, lá em Pernambuco, tá? Então a gente tem que ter uma ideia maior sobre essas questões. Os mestres de Catimbó, eles têm registros históricos que dá para você seguir. E o José Pilintra do Catimbó, ele tem um nome e sobrenome, José Felintra de Aguiar, tá? Felintra mesmo, com PH. Então você vai ter aí uma pessoa com este nome que se tornou o mestre do Catimbó. É diferente dos falangeiros que vêm na Umbanda. O Zé Pilintra do Catimbó, como um mestre, ele incorpora com uma personificação dele em vida. Ele se encantou. E a gente falou bastante sobre isso no episódio do Papo na Encruza, sobre Jurema e Catimbó, com o pai Aderbal, que pratica catimbó de raiz, tá? Lá na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Eu vou deixar aí no card para vocês acompanharem. E o Zé Pilintra malandro, o Zé Pilintra esse gafieira, da gafieira, o Zé Pilintra de terno branco e tal, ele nasce em Pernambuco, mas ele acaba indo morar no Rio de Janeiro. E ele tem um outro nome. O nome dele é José Pereira dos Anjos, tá? Então vejam só como que são as coisas. Ele recebe o apelido de José Pilintra. Ele não chama José Pilintra. E esse José Pilintra, que é esse aqui, ó, José Pereira dos Anjos, é que acaba se tornando mais famoso na Umbanda, porque ele trabalha na linha dos malandros, supostamente. Só que a linha dos malandros está dentro da Quimbanda. Então ele é um Exu. Mas por que ele aparece nas giras de Preto Velho, nas giras de Baiano, nas giras de Exu? Porque os espíritos têm liberdade de aparecer em outras linhas. Ele tem liberdade, ele não precisa aparecer só na linha dele. E o Zé Pilintra, esse aqui, a característica dele é que ele é muito flexível. Então ele se adapta melhor a qualquer situação. Justamente por isso, é um dos poucos Exus que pode a imagem ir dentro de casa e não fora de casa. E você pode fazer o ponto dele, o assentamento dele dentro de casa. Tá? Até porque ele é protetor dos bordéis, protetor da vida boêmia. E seu assentamento é feito dentro também. Você acha que toda casa de artigos religiosos tem um Zé Pilintra na porta por acaso? Não, é o protetor da casa. Ele não é um malandro só, ele é Exu. Se você pega os livros mais antigos, a gente tem do N.A. Molina, a gente tem vários outros livros antigos, vou deixar aqui no link a bibliografia aqui na descrição, você vai perceber que ele sempre é apresentado como Exu. Não o Zé Pilintra do Catimbó, mas esse Zé Pilintra aqui, ó, que usa terno branco e chapéu Panamá. Esse aqui é sempre apresentado como Exu. E desta forma a gente acaba desmistificando essa linha de Exus e malandros. Então o malandro está dentro das linhas de Exu, de Quimbanda, e ele faz parte, ele pertence ao reino da lira, ao povo da lira. E ali a gente vai encontrar vários outros malandros, como o Zé Malandro, como o Zé Pretinho, como a Maria Navalha, como camisa preta e vermelha, camisa preta e branca, camisa vermelha e branca, né? O camisa vermelha, o camisa preta, que são nomes de malandros meio comuns, né? E aí a gente vai encontrar lá Maria Quitéria das Sete Facas, e vários outros, tá? Mas são Exus e Pombagiras. Quando eu falo que a Maria Navalha, ela não é uma malandra propriamente dita, ela é uma pombagira, é porque ela está inserida na Quimbanda. Ah, mas ela se manifesta numa linha de malandros. Mas a linha de malandros está na Quimbanda. É isso que vocês têm que entender. Tá? Está na Quimbanda. E ela não pode simplesmente deixar de lado este lado dela, porque faz parte da sua essência.
Então, quando o médium vem incorporado dela e afirma, não, eu sou malandra, olhe o histórico deste médium. Ele provavelmente foi doutrinado para acreditar nisto. Então, não é um processo da entidade, é um processo do médium. Isso se chama animismo. É quando o médium passa à frente das entidades. Isso é facilmente perceptível pelo status das entidades. A maior parte dessas entidades, quando risca o ponto, e hoje é muito difícil alguém fazer confirmação de guia por ponto riscado, porque simplesmente vocês não sabem o que é um ponto riscado, ou como escreve um ponto riscado, ou como entende um ponto riscado. Né? Mas a maior parte das pessoas, quando estão numa umbanda mais tradicional, uma umbanda mais raiz, quando ela desce uma entidade, ela risca um ponto. E é nesse ponto que o pai de santo detecta se a entidade é verdadeira ou não. Porque existem algumas chaves no ponto para ser detectado. E geralmente os Exus, eles sempre trazem os tridentes, Exus e Pombagiras. Os malandros também. E a única classe de espíritos que trazem tridentes são os quimbandeiros. Tá? Então, malandro é Exu. Além disso, a gente poderia ficar aqui se estendendo e falando sobre as questões de práticas votivas, como o uso de bebidas alcoólicas, o uso de cigarro, o uso de charutos, o uso de vários outros tipos de elementos que acabam sendo utilizados, né, acompanhamentos de cunho animal, para os malandros. Poderíamos falar também dos instrumentos que eles usam. A navalha. Tanto o Zé Pilintra quanto a Maria Navalha usam da navalha, que é um instrumento de guerra, instrumento de corte. Eles usavam isso, o Zé Pilintra, porque era um extremo capoeirista, para matar as pessoas, né? Matar os milicos, matar os macacos, como eles chamavam, que era a polícia. Tá? E a Maria Navalha, por trabalhar no cais, a história da Maria Navalha diz que ela era uma prostituta, realmente uma mulher da vida, e que trabalhava no cais, se envolvendo com os marinheiros que iam chegando nos portos do Rio de Janeiro, e ela, por si, tinha navalha também para se defender contra os abusos que ela sofria destes homens. Cara, é tudo uma questão histórica, de pensar, de analisar, de olhar os cultos que venham antes e olhar a tradição. Não dá simplesmente para vocês falarem, ele não sabe, ele está mal desinformado, isso aqui. Não. O dia que vocês me provarem com fundamentos históricos, e não só livros, porque livros a gente pode escrever a qualquer momento, mas os livros são importantes, mas fundamentos históricos, de tradição, de pessoas da antiga falando diferente, a gente pode começar a debater. Enquanto isso, só fica na agressão, pura e simples. Então é mais fácil do que me agredir, porque eu sei, gente, eu sei, dói no ego falar assim, eu estou errado. Eu sei porque eu passo por isso também. Mas é um processo de lapidação. A gente tem que entender que muitas vezes a gente está errado mesmo. E a gente tem que se lapidar, melhorar, é um processo de reforma interior. E procurar uma melhora, realmente, no fundo intelectual. Não adianta só a gente servir a Umbanda com paixão. Para que servir a Umbanda com paixão? Sendo que, neste momento, o que nós mais precisamos é razão. Você tem que pegar a paixão e deixar ela como um instrumento motivacional para você continuar praticando a Umbanda. Mas aquilo que vai ditar para onde você vai, o seu direcionamento, vai ser o seu aspecto intelectual. Você tem que estudar. Passou da época de, meu guia sabe tudo. O guia sabe, mas você interfere. E justamente por interferir, o guia não consegue falar tudo que ele sabe. Entende? Então é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa aí desfazer o seu castelinho de cartas. Mas às vezes é necessário a gente bater de frente, realmente, com certas coisas pétreas que as pessoas querem colocar pra gente aceitar e ponto final. Raciocinem, beleza? Grande abraço e até o próximo vlog aqui.